Amém. Vamos para a palavra, irmãos. O tema da palavra dessa manhã, nessa série, nós vamos chamar de Onde o Milagre Começa. Diga comigo, onde o milagre começa. Eu já vou te dar a resposta antes do fim da mensagem. O milagre começa com a fé. O milagre começa dentro de você. Todo milagre que vai ter uma onda externa, uma onda que vai alcançar o mundo exterior, ele começa em você. E se o milagre começa com a fé vem com o ouvir a palavra de Deus. Se o milagre começa com a fé, como a fé vem? A fé vem com ouvir a palavra de Deus. Porque quando você ouve algo, você pensa naquilo que você ouve. E quando você pensa naquilo que você ouve, é inevitável você falar ou consigo mesmo ou com aqueles mais íntimos. E muitos, quando vem a palavra, eles ouvem a palavra, eles pensam naquilo que eles ouviram e eles expressam isso através de oração. E oração é falar. E o milagre começa nesse lugar. Então, quando você pensa, você se move. Quando você ora, você se move. Quando você escreve e você declara, você se move. E é por isso que nós precisamos nesses dias, para viver onde começa o milagre, ativar a fé, irmãos. E ativar a fé, ela precisa ser feita todos os dias, essa ativação. E é por isso que o Senhor nos ensina a vivermos de fé em fé, de glória em glória. Nós vemos o coxo de Betesda, onde em João capítulo 5, versículo 5 em diante, nós vemos a história desse paralítico, e diz assim: um dos que estavam ali, naquele tanque onde se moviam as águas e as pessoas eram curadas, um dos que estavam ali era paralítico, fazia quanto tempo? 38 anos. 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, e tem gente que vive num estado faz muito tempo. Tem gente que está numa situação há tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, e daí vem como a viúva de semana passada que eu preguei: eu não tenho dinheiro, eu não tenho marido, eu não tenho nada. Então o profeta pergunta: eu não estou dizendo o que você não tem, eu estou perguntando o que você tem. E Jesus fala para ele: você quer ser curado? E a resposta dele, de novo, e você vai encontrar esse padrão durante toda a Escritura. As pessoas recebendo uma pergunta de Deus e elas respondendo as suas mazelas, elas respondendo a sua incredulidade. E muitas vezes eu percebi, eu respondendo isso para com Deus: Márcio, o que você quer que eu te abençoe? Senhor, mas eu não tenho condições de viver isso. Eu não estou perguntando o que você não tem, Márcio, eu estou dizendo o que você quer, o que você deseja. Irmãos, e aqui disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Desculpas, vitimismo. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Nós vemos esse homem por 38 anos esperando alguém ajudá-lo. Irmãos, e às vezes a gente está muito tempo, como disse as Escrituras, muito tempo na mesma situação, esperando alguém ajudar a gente. Robert Morris, no livro Uma Vida Abençoada, ele diz assim: quando você acha que a sua vida financeira vai mudar porque alguém vai te dar dinheiro, porque vai vir provisão de alguém vai ser usado para abrir uma porta, você ainda está governado por Mamon.
Mas quando você entende que é Deus que abre a porta, é Deus a sua fonte, é Deus que cuida de você, e muitas vezes nós estamos esperando alguém nos ajudar, se alguém aconselhar o nosso casamento, se alguém abrir uma porta, se alguém me der um desconto na minha festa de casamento, se alguém fizer isso por mim, e a gente está como esse paralítico, e a gente fica patinando nesse lugar, patinando no mesmo lugar, e a gente não sabe por quê, porque Deus ainda não está em primeiro, e a gente não percebe Jesus andando, Jesus passando. Então, irmãos, 38 anos, e quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Jesus não coloca o paralítico no tanque. O que Jesus faz? Jesus também não estende as mãos sobre esse paralítico. O que Jesus faz? Jesus também não ora para esse paralítico dizendo, ei, eu quero que ajudem ele, então em oração eu vou conduzir ele até o tanque. O que Jesus faz? Jesus dá uma ordem. Jesus sabia, Jesus viu que ele tinha ouvido e crido na impossibilidade por 38 anos. Preste bem atenção nisso, irmãos, porque isso é uma chave. A gente se mantém no mesmo lugar que a gente ouve, que a gente pensa e que a gente fala pelo tempo que a gente continua ouvindo, falando e pensando. Porque se a fé vem pelo ouvir, você pensa, você fala e você se move, a impossibilidade, escute isso, a impossibilidade está amarrando muita gente, porque elas estão ainda ouvindo coisas, ainda que seja do seu interior, ela fica ouvindo coisas, então ela fica matutando naquelas coisas, então ela fica falando aquelas coisas, então ela se move debaixo daquele tipo de coisa. E nós vemos Jesus dizendo, levante-se, pegue a sua maca e ande. Ou seja, Jesus estava dizendo, faça algo. Jesus poderia primeiro orar, depois se levantar, e depois, pega a maca, mas ele diz, levante-se, pegue a maca. Ou seja, faça algo se você quiser andar. Não está na Bíblia, como muita gente que quer usar versículos que não estão na Bíblia, e eles dizem assim, olha, esforça-te que eu te ajudarei. Esse versículo não está na Bíblia, não é um versículo da Bíblia, mas bem que poderia estar lá, porque é uma verdade que é bem própria do mover de Deus, mas ele não é um versículo. Mas nós precisamos entender, irmãos, que Deus faz a parte dele, e nós fazemos a nossa parte no movimento do milagre, no agir do milagre. Ele está dizendo, o milagre vai acontecer, mas levante-se, pegue a sua maca e ande. E alguns de vocês vão precisar nesse mês, aonde é uma estação de milagres, pegar aquilo que estava te impossibilitando por anos, seja na sua mente, no seu coração, na sua visão, na sua declaração, e começar a se mover. Então nessa manhã eu quero dar 3 chaves poderosas para vocês, para que vocês possam viver aonde o milagre começa. Estão prontos para isso? 3 chaves poderosas para que vocês possam viver onde o milagre começa. E nós vamos usar uma outra ação poderosa de Cristo nessa terra. Um milagre incrível. Em Marcos capítulo 5, versículo 24 até o 29. Muitos de vocês conhecem essa passagem de cor, mas eu quero trazer alguns segredos para vocês nessa passagem. Marcos capítulo 5, versículo 24 e 29. Diz assim, quando Jesus estava orando pela filha de Jairo, um centurião, e essa menina estava quase muito doente. Então, no meio dessa caminhada de Jesus para a casa de Jairo, uma mulher para Jesus no meio da multidão com uma atitude. Então o texto diz assim, Jesus foi com ele, estava falando sobre Jairo. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ao redor de Jesus.
Estava ali certa mulher que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Deixa aí, em vez de melhorar, piorava. Ela gastou todos os seus recursos e em vez de melhorar, ela piorava. Eu vou repetir isso. Ela usou a força do seu braço, ela correu atrás, ela não ficou esperando acontecer, mas ela chegou no limite. E em vez de melhorar, piorava. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava, se eu somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente, quando ela tocou, cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. 3 chaves para você viver aonde começa o milagre. A primeira dessa chave, ouvir. Essa mulher ouviu que Jesus curava. Então, ela ouvindo que Jesus curava, ela pensou, se eu for até lá, ao ouvir que Jesus curava, ela se moveu para isso. Por isso que em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: consequentemente, a fé, ela vem por se ouvir a mensagem. E quando você ouve a mensagem que é pregada, mediante a palavra de Cristo. Irmãos, quando nós ouvimos a mensagem, quando nós recebemos a palavra, quando nós lemos a palavra, cria fé em nós. Você não sabe o que está acontecendo, você não entende o que está acontecendo, mas quando você lê, quando você fala, quando você ouve o que você lê, vai determinar o seu futuro. Porque aquilo que você ouve vai determinar para onde você está indo. Você pode perceber, aquilo que você ouve determina suas escolhas, determina suas decisões. Existem momentos que você precisa quebrar ciclos de mentiras, parar de ouvir mentiras. Porque o inimigo é o acusador dos irmãos. Tem gente que vive debaixo de culpa, de condenação. Tem gente que vive debaixo de um histórico geracional. Sua família nunca viveu feliz num casamento, você está destinada ao histórico da sua família. Essa doença é uma doença que você precisa cuidar, porque ela é hereditária. E o inimigo começa a colocar mentiras em nossa mente, e tudo aquilo que você ouve vai determinar o seu destino, o medo que vai entrar no teu coração, ou a coragem para seguir em frente. Então, irmãos, pare de ouvir algumas coisas. Pare de ouvir mentiras. Mentiras da sua mente, mas mentiras de pessoas ao seu redor. Pare de ouvir coisas impuras. Saia do meio que vai te contaminar. Saia do ambiente, porque aquilo que você ouve vai determinar como você vai tratar sua esposa, como você vai pensar sobre o casamento, como você vai pensar sobre vida de santidade enquanto você é solteiro. Porque quem ouve amigos que estão tendo relação sexual fora do casamento o tempo todo, ele vai acabar vivendo em um estilo de vida que tem relação sexual fora do casamento. Se você caminha com amigos que estão envolvidos com adultério, uma hora isso vai acabar acontecendo. Por quê? Porque aquilo que você ouve, você pensa, você acaba falando, e aquilo gera em você um padrão de comportamento. Não brinque com princípios, não brinque com valores,
cuide com o que você ouve. Se você ouve coisas que são nobres, que são puras, que são doces, que são de padrão bíblico, padrão do céu, com gente que quer crescer, com gente que quer avançar, com gente que quer conquistar, mas ande com gente que só reclama da vida. Começa a ouvir só pessoas que vivem dizendo, a coisa não é fácil, está muito difícil, a economia, gente. Essa semana eu estava ouvindo 2 formas de você comunicar a questão dos números no Brasil. Uma, a gente tem ficado abismado, porque às vezes você quer ouvir uma notícia, você coloca na Rede Globo. A gente chega tarde da igreja, então a gente assiste pelo online, bem tarde, o Jornal Nacional, e de repente você diz, não dá mais, porque eles querem comparar o Brasil com a Itália, o tamanhinho da Itália e o tamanho do Brasil. E esses dias, um repórter da Band colocou uma avaliação de comparação dos números. Aquilo te traz esperança, porque você diz assim, o Brasil não está nem perto, ele é o segundo em recuperação de casos. O Brasil, ele não está nem perto na quantidade de pessoas que estão sendo infectadas, estão morrendo, comparado a outros países. Por quê? Porque nós somos uma nação de mais de 200 milhões de habitantes. A Itália tem o tamanho do estado de São Paulo, se eu não me engano. Mas as pessoas, elas ouvem uma coisa, elas pensam naquilo, elas acreditam e elas têm medo. Aí que entra, irmãos, como nós vamos pegar aquilo que nós ouvimos, filtrar aquilo que nós ouvimos e entrar num ambiente de fé, porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, se você ouve que a economia vai mal e daqui a pouco você vai perder seu emprego, a sua empresa vai fechar, você vai viver e vai se mover por isso. Agora, se você crê que no meio do deserto Deus vai florescer um lindo jardim para você e vai correr rios sobre a sua vida, você vai desfrutar da bondade do Senhor. Por quê? Porque você anda por fé ou você anda por vista. E esse é o ponto de você começar a viver no lugar onde começa o milagre, é você saber o que você vai ouvir. Ambientes são criados no interior do homem quando ele ouve algo. Ambientes são criados no interior do homem quando ele ouve algo. O seu cérebro, irmão, ele é curioso. Então ele vai procurar coisas para ele aprender mais. Então ele vai ouvir, e quando ele ouve, ele vai guardar. O teu cérebro vai armazenar coisas, então ele vai buscar aquilo para que ele possa te fazer andar por aquilo. Deus criou você assim. Você tem curiosidade interna. É por isso que um adolescente, quando ele é exposto à pornografia, ele primeiro fica curioso a respeito da pornografia. É por isso que alguém que está fragilizado na vida cristã, quando ele fica sabendo, olha, viver no mundo de balada ou nas drogas é muito legal, então ele fica curioso com aquilo e ele se move por aquilo. Agora, o ambiente da glória de Deus e do sobrenatural e de milagres, que o teu cérebro também ative, dizendo assim, tem mais, tem alguma coisa a mais. E quando você posiciona o seu coração, a sua mente nesse lugar, irmãos, a palavra de Deus vai começar a manifestar para você, e você vai ver portas se abrindo, Deus agindo, milagres acontecendo, Jesus passando, e a gente então vai poder experimentar coisas que a gente nunca experimentou antes. E o que eu estou crendo para esses dias, e eu vou dizer o que Deus tem falado comigo nesses dias, e é por isso que eu estou decidindo o que eu vou ouvir, é que o Senhor vai entregar para nós milagres criativos, coisas que você nunca viu e experimentou. Você vai dizer, gente, é impressionante o que está acontecendo. No meio de tudo isso, você vai ter testemunhos do Senhor nos seus lábios. Vai ser algo tão impressionante que as pessoas ao seu redor vão ficar de boca aberta. Porque quando você é curioso por algo, você vai buscar aquilo.
Irmãos, é tempo de você começar a buscar aquilo que você está ouvindo. E eu quero dizer a você, a segunda chave que vai abrir a porta para você viver aonde começa o milagre, baseado no que essa mulher ela ouviu. Então no versículo 28, a Bíblia diz assim, versículo 28, Marcos capítulo 5, versículo 28, coloca para mim lá. Porque pensava, se a primeira coisa é ouvir, a segunda coisa que essa mulher fez foi pensar, matutar. Porque pensava, se eu somente tocar em seu manto, eu ficarei curado. Aqui a palavra pensar do original é pensar, imaginar. É o poder de criar, irmãos. A fé e o milagre começa quando você começa a pensar naquilo, a imaginar aquilo. É o poder de criar como se fosse um vídeo. É o poder de criar na sua mente o que vai acontecer. Aquilo, lembra a semana passada quando eu preguei para vocês? Tem coisas que você não percebe e te alcançam lá na frente, mas tem coisas que você cria. A imagem da construção que nós estamos vivendo aqui, que nós estamos prontos para prosseguir, a gente viu ela antes dela começar. E é incrível que quando nós assumimos a igreja como pastores, nós não tínhamos recursos para começar uma construção, e nós ouvimos o Senhor, um profeta falou, ele disse, vocês vão construir. Só que nós olhávamos para o caixa da igreja, não tinha recursos para construir. Então nós decidimos fazer o quê? Começar por algo, dar um sonho para a igreja. E nem é a fachada de como vai acontecer agora, mas nós imprimimos e mostramos um culto de ação de graças no ginásio de esportes, lá no Ney Braga, não sei quantos de vocês estavam naquele culto, e a gente mostrou aquela fachada dizendo, gente, nós vamos construir, e eu e a Naine e a nossa equipe pastoral mostrando aquela fachada sem um tostão no caixa. A gente só conseguia dar conta das necessidades da igreja durante o mês, mas a gente já estava vendo o que Deus podia fazer. E durante todo esse tempo, irmãos, a estética mudou, a fachada mudou, mas a imagem da construção continua a mesma. Porque Deus vai mudar muitas vezes no teu processo a estética, o externo, a aparência, mas o sonho, o projeto continua o mesmo. Deus muda as coisas. E a gente precisa então se adaptar àquilo que Deus está mudando. E nós fazemos então o poder de pensar, e eu fico imaginando aquela mulher, porque eu não vou contar todo o contexto histórico dela, mas é lindo o contexto histórico dessa mulher. Ela era uma mulher de muitas posses, tanto que depois a tradição diz que ela volta para sua cidade depois de curada, e ela então reconstrói a sua vida, porque era uma mulher possivelmente de muita inteligência, de um histórico de família muito tradicional na cidade, só que ela era também rejeitada, porque toda mulher que mantinha-se constantemente com fluxo de sangue, ela era considerada impura, porque toda mulher em Israel que ficava no período de fértil, não sei como usar essa expressão, no período de... Tira a máscara que eu não consigo te ouvir. No período menstrual. Era tão simples, né? Para que ficar usando de, né? Tipo, amor, fala menstrual mesmo. Ela era afastada. Ela não podia ser tocada, ela ficava isolada. Só que essa mulher, o período dela estava durando 12 anos. Então ela estava afastada, rejeitada, nenhum homem a tocava. Era um contexto que eu poderia trazer uma ministração de questões emocionais dessa mulher que iria te arrancar lágrimas. Mas não é o tema da nossa palavra. E a tradição diz que ela volta para a sua cidade e ela então constrói uma estátua de Jesus e uma mulher tocando nas orlas de Jesus. Porque ela tinha muitos recursos. E ela queria então ter o coração grato pelo Jesus que havia curado ela.
Mas essa mulher, eu fico imaginando ela saindo da sua cidade e ela imaginando, se eu tocar nas vestes dele, porque talvez ele não toque em mim, mas se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada, porque se ele faz o que ele está fazendo, ele vai fazer comigo também, porque se ele é o Deus, se ele é o Filho de Deus, então ele vai se tornar para mim a minha esperança, a minha fé vai ser colocada nessa expectativa de que ele vai fazer algo. Eu fico imaginando ela matutando, mas ela certamente também teve que vencer a incredulidade. Se eu chegar lá e não acontecer, e se eu chegar lá e nada disso for como eu imaginei, e se eu caminhar e nada acontecer, porque nós lidamos na caminhada da vida, sim ou não, gente? Nós lidamos com a caminhada da vida com duas coisas que nós ouvimos e pensamos: vai dar certo, não vai dar certo, vamos ir, não vamos, nós vamos receber, não vamos receber. Então nós lidamos com essas duas coisas. Gente normal, porque se você é gente normal, você anda pensando coisas que vão acontecer e que não vão acontecer. Então, segredos para viver no lugar do milagre, eu tenho aprendido isso. Porque, irmãos, eu tenho que vencer constantemente uma impressão na minha mente, de quando tudo está bem, se prepare que daqui a pouco vai ficar ruim. E eu tenho que lutar contra isso. E é por isso que se eu não ando na palavra, eu sou negativo. Porque ao mesmo tempo que eu sou extremamente positivo, que eu sou com muita fé, eu sempre digo, esses dias conversei com o Murilo, eu falei: Murilo, sempre pense numa coisa, a sua maior força vai ser o lugar que você vai precisar lutar mais, porque também pode ser a sua maior fraqueza. Se você é muito falante, você tem que tomar muito cuidado, porque isso pode se tornar a tua fraqueza de usar palavras erradas, de ser soberbo, de ser orgulhoso. Se todo mundo gosta muito de você, você precisa tomar cuidado, porque essa mesma coisa vai te fazer se tornar uma pessoa que vai ter um grupo só para si. E o mesmo padrão é para vocês, é para mim. A nossa maior força, se a gente, quando está bem, a gente fala: Deus vai fazer, e quando acontece alguma coisa, meu Deus, e agora? Acabou tudo, desmoronou tudo. Sempre acontece assim. Irmãos, e é por isso que, quando nós estamos na palavra, escute isso, quando nós estamos no processo de ouvir a Deus, de guardar o coração, nós mantemos nossas fraquezas no lugar de submissão a Deus, e a nossa força no lugar da ativação sobrenatural, e aquilo então faz a gente se tornar um Davi diante de Golias, pronto para vencer a batalha. Por quê? Porque a força não é sua, é do Senhor, e Ele pega a sua força, e Ele torna a força dEle. E então a sua fraqueza Ele torna em força, a tua tristeza Ele torna em alegria, o teu vale Ele torna em montanha, porque é assim que Deus faz. Irmãos, por isso que muita gente tem o poder de criar como se fosse num vídeo na sua mente o que vai acontecer. E as mulheres são peritas em fazerem isso. Elas criam, elas imaginam. Então, infelizmente, muitas mulheres olham para o seu marido e elas começam a desconfiar, e elas criam um vídeo na sua cabeça. Diz: o que você está saindo com a Maria do bairro? Eu nem sei porque veio esse nome agora. Acho que eu lembrei de uma novela de certo que passava. É porque você está dando muita atenção para Maria do bairro, e ela então imagina coisas que não existem. E ela fica então, aquilo que ela imagina, ela fala, ela acredita, e ela se move por aquilo. E tem mulher que é perita em fazer esses vídeos, só que daqui a alguns anos o marido está no bairro, e ele encontra a Maria, e o mal que ela temia sobreveio. Por quê? Porque de tanto que ela imaginou, falou e azucrinou, ela não percebe que ela criou um ambiente para aquilo acontecesse. Então, irmãos, irmãs, saibam de uma coisa: cria um ambiente, ó, veja outro vídeo, veja o teu marido lavando louça, veja o teu marido trazendo rosas, veja o teu marido sendo gentil com você. Então cria um ambiente para que você possa ser alcançado por esse ambiente lá na frente. Cria um ambiente de que um dia, irmãos, eu me lembro, a gente veio de uma família tão pobre,
Eu nunca tinha comido, acho que eu já contei isso para vocês, a gente nunca tinha comido com garfo e faca na nossa casa. Minha mãe fez uma viagem e nos deixou na casa de uma professora da escola, uma família de negros, mas eles eram tão diferentes da nossa estrutura. Eu era uma criança, acho que de 6 ou 8 anos, e eu cheguei naquilo, e eles todos eles sentavam à mesa, a gente comia na frente da televisão com colher, porque a minha avó ainda nem com colher tinha aprendido a comer, ela comia com a mão. E quando eu vi sentado na mesa, eu olhei para aquele prato, garfo e faca, eu não sabia para que servia aquilo. Eu só tinha visto aquilo na TV preta e branca, a bateria que a gente tinha em casa. E eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, como que eu vou comer isso? Então, gentilmente, aquela família me chamava de Marcinho, você não sabe comer com garfo, coma de qualquer jeito. Mas naquele dia eu vi e eu pensei, quando eu crescer, eu quero comer com a minha família, numa mesa, com garfo e faca. E mesmo que não tenha tanta coisa bonita como tem nessa mesa, nós vamos comer à mesa. E é por isso que desde quando eu me casei, na nossa casa pode ter arroz, feijão e ovo frito, mas a gente senta à mesa, a Nani coloca o prato, ela coloca o garfo, a faca, só com sopa que a gente come com colher. Mas aquilo que você imagina, você cria um ambiente que vai te alcançar lá na frente. E é por isso que essa mulher veio andando dizendo, se eu somente tocar. Irmãos, e talvez seja o momento de você começar a caminhar e dizer, Senhor, se eu somente tocar naquilo que o Senhor prometeu, se eu somente tocar naquilo que está no meu coração, Senhor, me leva para esse lugar, Senhor, eu quero viver uma vida em abundância. Lembra Jó, irmãos, quando Jó perdeu todos os seus filhos, ele pensou, eu vou viver em luto para sempre, eu vou viver nessa situação para sempre, mas quando ele começou a andar com Deus, ele passa agora a viver uma vida de conhecer a Deus. Então, o que acontece no final da vida de Jó é que ele encontra em Deus esperança, e os seus últimos dias são melhores do que os primeiros. O que vem à sua frente nem perto está daquilo que você perdeu, do sofrimento que você está enfrentando, os vales que você está enfrentando. Agora, lembre de uma coisa: quem você está ouvindo? O que você está pensando? Eu me lembro do momento de maior luta que a gente enfrentou com o nosso filho em casa. Nós decidimos ouvir a palavra de Deus. E a ventania passou rápido, graças a Deus. Mas foi uma ventania que entortou a árvore. Mas Deus é perito quando você ouve a palavra. E eu me lembro quantas vezes, amor, hoje eu estava orando de manhã, eu me lembro quantas vezes a gente naquele quarto, ouvindo às vezes uma palavra 3, 4, 5 vezes, a mesma palavra, e depois dobrava o joelho e dizia, Senhor, é debaixo da tua palavra que nós lançamos a rede. Irmãos, eu te garanto, com toda a convicção do meu coração, que nenhuma multidão, se você pensa em seu coração, pode impedir você de tocar nas vestes de Jesus. Multidão de pensamento, multidões de angústias, de tristeza, de depressão, de impossibilidade. Pare de viver olhando para aquilo que você não tem. Ninguém me joga no poço, no poço não mesmo, né? Porque só José foi jogado no poço. Ninguém me leva no tanque. Não tem ninguém para me ajudar. Tem um Deus que te ama, que está pronto para liberar milagres sobre a sua vida. Você pode usar a imaginação para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Por isso, veja seu marido romântico, veja a sua esposa gentil, veja o teu futuro, veja o teu ministério, veja. Por isso que Mateus 9:29 diz assim, Mateus 9:29, e ele, tocando nos olhos deles,
disse que seja feito segundo a fé que vocês têm. E eu sinto o sopro de Deus nessa manhã. Jesus dizendo: ei, eu estou tocando nos seus olhos, e seja feito segundo a fé que vocês têm. Irmãos, tudo vai ser conforme a fé que a gente tem. Se você tem fé que vai piorar, vai piorar. Se você tem fé que vai melhorar, vai melhorar. E por último, ainda quero usar o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, Jesus está quebrando uma religiosidade aqui, está dizendo: gente, não é aquilo que você vê com os olhos humanos, é aquilo que você espera no seu coração, que você pensa, aquilo que Deus fala de uma forma subjetiva. E é por isso que nunca duvide de alguém que vai dizer assim: ei, vai acontecer. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera. Esperar é pensar, esperar é refletir, esperar é colocar no coração. Muita gente só vive por aquilo que vê, e talvez você esteja vivendo por aquilo que você está vendo. E as coisas não mudam por aquilo que você está vendo, as coisas mudam pela fé. Veja pelos olhos da fé, pense e declare. Por isso, o que você pensar e o que você declarar vai acontecer. Porque, gente, quando nós falamos, os nossos ouvidos ouvem, e nós começamos a imaginar. Então, quando nós imaginamos, de novo você fala, o seu ouvido ouve, então você imagina. Então é um ciclo. E é por isso que muita gente está amarrado na rejeição, é por isso que muita gente está amarrado na depressão, é por isso que muita gente está amarrado na decepção. Por quê? Porque ela manteve o ciclo. Ouvir, falar, imaginar, ouvir, falar, imaginar, ouvir, falar, imaginar. Ver as coisas que não são como se já existissem. Essa mulher estava desesperada por conta dos seus 12 anos. Ela estava fraca tentando tocar em Jesus. E tinha uma multidão. E a mulher teve que ultrapassar os obstáculos. Eu quero dizer para você, irmãos, esse é um mês para você ultrapassar os seus obstáculos. Externos e externos. Aguente os insultos. O que essa mulher está fazendo aqui? Agora, o que eu acho lindo de toda essa história é que ela não esperou Jesus tocar nela. Ela tocou Jesus. Ela não esperou Jesus tocar nela, ela tocou Jesus. Por isso, faça a sua parte. A terceira chave é: faça a sua parte. Se prepare, irmãos. Se prepare espiritualmente para o novo tempo que está por vir. Se prepare o teu coração para aquilo que está por vir. Trabalhe por aquilo que você quer. Levante bem cedo, vai dormir bem tarde. Prepare-se para aquilo que você quer. Trabalhe o tanto que você pode, porque você tem vigor agora. Você tem tempo agora. Estude tudo que você pode para chegar no lugar que você deseja. Reveja a sua agenda. Mude a sua percepção do hoje, do agora. É muito mais fácil viver comendo o que quer, assistindo o que quer, sem muito compromisso, deixar a vida levar a gente. É muito mais fácil. Agora, estude para onde você quer. Seja fiel a Deus, ao seu casamento, aos seus amigos. Não negocie com valores. Não negocie com o dízimo, não negocie com a fidelidade no casamento, não negocie. Por quê? Porque se você quer chegar lá, precisa fazer a sua parte. Faça escolhas boas. Se tem que escolher entre ir com esses amigos
e amargar um sábado à noite em casa, sozinho, assistindo sua Netflix, por não querer se contaminar com o pecado, fique em casa, faça escolhas boas. Se os seus amigos no futebol que você tanto gosta estão tendo esse comportamento de falar só sobre mulheres, adultério e sexo, encontre outro grupo de amigos, faça boas escolhas. Romanos capítulo 10, versículo 6 até o 9 diz assim: mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração. É isso que a justiça que vem da fé fala. Não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isso é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz, em outras palavras, irmãos, a justiça que vem pela fé não fica encontrando questões teológicas para ficar discutindo. Cristo vai descer, Cristo não vai descer. E tem gente que, ao invés de gerar fé, para viver isso daqui, fica gerando fé para viver em teologia, discussões vãs. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. A palavra está perto de você, está na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E essa é uma verdade não apenas para a salvação da primeira porta, que é quando alguém sai do pecado, do mundo, da morte para a vida. Mas se nós confessarmos com nossa boca a palavra que está perto de nós, vai nos salvar todos os dias, de toda enrascada e de toda situação. Então sempre lembre de uma coisa: ouvir, pensar e tomar uma posição, fazer algo. E é por isso, irmãos, que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Quando você está aqui adorando, Deus está trabalhando por você e está aumentando fé em você. Então o teu coração está pronto para receber a palavra. Eu não dei esse versículo para vocês, mas se vocês puderem colocar, Hebreus 11, versículo 6, e eu encerro com isso. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos nos colocar em pé. Eu vou pedir para a equipe de louvor subir, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha isso, irmãos, diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem de Deus se aproxima precisa crer que Ele existe. Então o que nós fazemos aqui em casa, assistindo essa mensagem depois, é que a gente crê que Deus existe, e é por isso que a gente se aproxima dEle. É por isso que eu venho para o culto, é por isso que eu não faço disso apenas uma reunião onde eu canto musiquinha. Eu encho um Deus de adoração, eu encho um Deus de louvor. Irmãos, a gente precisa criar um ambiente ainda mais forte de adoração na nossa vida. E diz assim, que Ele existe, e daí é tão lindo, porque assim, quem de Deus se aproxima, diz que recompensa, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Deus tem uma recompensa para você. Deus tem uma recompensa para a sua fé. Nós não terminamos de ler a história da mulher, mas Jesus, no meio da multidão, indo para curar a filha de Jairo, Jesus para e diz: opa, alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos, que só viam aquilo que estava à frente deles até aquele momento, porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, eles estavam vivendo na comunhão do Salvador, porque o Espírito Santo é que faz a gente ver aquilo que só os olhos naturais veem.
Eles perguntam, mas claro que alguém te tocou, está cheio de gente aqui ao redor. Jesus, vocês não entenderam nada, inocentes. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Irmãos, quando nós atravessamos os nossos obstáculos, as impossibilidades, e a gente toca Jesus, Ele sente que tipo de toque é esse. Porque como diz o ditado, que também não está na Bíblia, falar até papagaio fala. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo, você aproxima a palavra de você, e você fala a palavra. E quando você adora, você adora. E quando você canta, você canta. Então você não é religioso, você tem uma vida com Deus. E diz que daquele que dele se aproxima, será recompensado. Irmãos, se você entende que eu sou pastor sobre a sua vida, eu quero que você creia em uma coisa. Deus está para nos próximos dias trazer recompensas criativas para você. Estou repetindo isso porque eu tenho tanta convicção no que Deus vai fazer. Se prepare para as recompensas do eterno, porque você se moveu. Esforça-te e eu te ajudarei. Entra nesse lugar. Eu não sei o que você precisa tirar, deixar de ouvir, deixar de pensar e sair do lugar de apatia, mas essa é a hora de você se mover. Enquanto nós vamos adorar, enquanto nós vamos entrar nesse ambiente, talvez você precise dizer, Senhor, eu preciso ouvir isso, eu preciso falar isso, eu preciso pensar isso, e eu preciso me mover para isso. Faça a sua parte, irmãos. O que você tem que fazer a sua parte? Mudar a sua agenda? Repensar em algumas coisas? Faça a sua parte.